Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paes, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje, vamos ver as asneiras lançadas pelos haters da Jeep após a apresentação das novidades da marca no início do mês. Com as respostas, também vamos recapitular os pontos mais importantes dos lançamentos, entender o que é a plataforma Adventure Intelligence e discutir quais foram os erros e acertos, o que ficou faltando apresentar e o que vem por aí na estratégia de SUVs da Stellantis, que agora passa a englobar também a Fiat. Antes de começar, eu lembro que nessa temporada os episódios do 3,5 estreiam simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly/youtube3, o número 3, meio. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, em inscrever-se no Google Podcasts ou em assinar no Apple Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui neste episódio, acesse bit.ly/3,5 podcast. Lá no Medium você também vai conferir o diário de bordo, onde eu relato as minhas experiências desde a compra com o Argo Tracking. E as novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, @3,5 podcast no Facebook e no Instagram. Então hoje, como eu disse no começo do episódio e prometi no episódio anterior, a gente vai falar sobre as novidades apresentadas pela Jeep alguns dias atrás. Mas para isso eu vou contar, claro, com a ajuda dos nossos queridos haters. A gente vai para o primeiro comentário que foi tirado de uma matéria sobre o Jeep Renegade, as novidades do Renegade, publicada no Motor 1. Que é o comentário do Rodrigo. Ele disse o seguinte: se o carro é ruim, basta investir em perfumarias para atrair os trouxas. O Renegade é um típico caso. O Rodrigo está, claro, aí se referindo à apresentação do Jeep Adventure Intelligence, que é uma nova plataforma de serviços conectados da Stellantis, anunciada no ano passado em parceria com a TIM. O objetivo é trazer para o Brasil algo que já existe lá fora e, de algum modo, também existe na concorrência. Esses serviços vão desde conferir detalhes do carro pelo celular até controlá-lo pelo app, de modo remoto, além de assistência automática de emergência. Com essa plataforma, os modelos da Stellantis, ou seja, do grupo, não só da Jeep, vão entrar na era do carro conectado de vez. E por isso houve a parceria com a TIM, que vai fornecer um eSIM para ser inserido em cada carro, esse chip, né? E que vai dotar aí os carros de conexão com a internet, que por sua vez vai alimentar todo esse pacote de inteligência. Essa plataforma, portanto, como eu disse, não vai ficar restrita à Jeep e muito menos ao Renegade. Então não se trata de uma perfumaria e sim de um serviço que vai movimentar a infraestrutura de duas grandes empresas, de dois grandes setores do mercado brasileiro, né? A gente tem a Fiat, no caso a Stellantis, do mercado automobilístico, que é a líder de vendas, e a gente tem a TIM, que é uma das três grandes na área de telecomunicações. E eu digo mais, o Renegade foi escolhido por motivos estratégicos, não porque ele precisa de reforço nas vendas. Afinal, trata-se de um produto vencedor, que é líder em vendas na categoria e que vende muito bem, obrigado. Aliás, ele vende melhor do que modelos mais baratos de marcas concorrentes ou modelos que chegaram com um projeto mais recente que o dele, não é? Por exemplo, no ano passado, foram quase 57 mil emplacamentos, o que o deixou na vice-liderança do segmento depois de ter liderado em anos anteriores. O que, aliás, voltou a acontecer no primeiro trimestre de 2021, porque, segundo dados da Fenabrave, o Renegade é o terceiro veículo de passeio mais vendido do país. Eu não estou falando da categoria, eu estou falando do ranking geral, com 19.111 emplacamentos. Ele só está perdendo
para o Onix e para o HB20. E ele tem mais de 3.000 carros de vantagem para o rival mais bem colocado. E mesmo se a gente inserir os veículos comerciais, ou seja, as picapes, né, principalmente, ele fica em quarto no ranking geral. Ele só perde para Estrada, Onix e HB20. É um desempenho nada ruim para um carro que tem versões a partir de 90 mil reais, né? Vamos combinar. E, por fim, como se não bastasse falar bobagem sobre o carro, ele ainda precisa ser homofóbico, associando o termo gay a um carro que ele considera ruim, né, nas palavras dele. Shame. 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 Olha, Rodrigo, vai lá fazer terapia para tratar a falta de Renegade e seus outros desejos reprimidos, por favor, tá? E a gente volta à estratégia da Jeep, que eu acho que foi um acerto apresentar a plataforma no Renegade. A Adventure Intelligence chamou, e acho que vai chamar ainda bastante atenção, no primeiro momento ali na imprensa, que noticiou bastante, e conforme as coisas forem andando, acho que vai chamar também bastante atenção do público. E especificamente para o Renegade, que vive um excelente momento no mercado, como eu disse, mas que tem sempre sim uma concorrência feroz, porque é natural, é um segmento que está sendo muito visto, né? A gente tem praticamente todas as marcas atuando nele. Então manter o Renegade sempre na mídia, atualizando ele com novidades importantes, eu acho que é parte do sucesso do carro. E nesse caso, a novidade é capaz de mexer também ali com a imagem do modelo da Jeep, adicionando uma aura um pouco mais premium, que já vai aos poucos preparando o terreno para distanciar ele do projeto 363 da Fiat. Isso porque o Adventure Intelligence traz um mix de funções que já existiam em algumas marcas, outras que são inéditas no mercado e outras que existiam no mercado, mas somente no segmento de luxo. E a Stellantis promete que vai entregar tudo isso com a melhor experiência de usuário. Essa plataforma que eles estão trazendo já existe na Europa e nos Estados Unidos e é basicamente a mesma, com algumas adaptações. Mas afinal, o que é essa plataforma, né? Muita gente falou, é uma novidade ali na central multimídia, mas talvez não tenha ficado muito claro por que a Jeep está dando tanta atenção para isso. Ela é uma plataforma que traz 3 pilares: conveniência, assistência e entretenimento para dentro do carro. E, ao mesmo tempo, disponibiliza tudo isso também em um app e em um site, né? Um portal, que é chamado de My Uconnect. Então, como que funciona, né? A primeira coisa é você estar lá na concessionária, recebendo o carro que você comprou, é feito um pré-registro. E depois você recebe um e-mail para finalizar o seu cadastro no portal. Depois disso, você vai acessar, vai configurar lá tudo que você quiser e vai parear o carro com a sua conta, né, feita nesse portal, que depois vai poder ser utilizada tanto em um app de celular, você pode baixar o app para Android ou para iOS, o app é My Uconnect mesmo, ou você pode acessar do seu computador através desse site. Com isso, então, né, o que acontece? O automóvel vira uma extensão do celular e vice-versa. Então, o que dá para fazer com tudo isso? Em termos de conveniência, né, um daqueles 3 pilares, é possível ter informações do veículo a qualquer momento, em tempo real, como nível de combustível, quilometragem total, autonomia, além da necessidade de fazer recall. Dá para preparar uma viagem, então, no computador, e por ali mesmo dá para checar como está o carro e pegar a estrada planejando eventuais paradas, né? Então você entra ali, está lá planejando o seu roteiro de viagem, você entra no site do Uconnect e você consegue ver, você não precisa ir até o carro para ver, olha, quanto tem de combustível, com essa autonomia eu vou conseguir ir até tal posto, então nesse posto eu vou fazer a primeira parada, daí eu vou andar, vou ver lá, consigo ter acesso ali a informações do consumo médio, então eu consigo fazer uma estimativa de depois do primeiro abastecimento quanto eu vou precisar abastecer de novo, tudo isso sem ter que ir até o carro. Então ali no momento que você está planejando a viagem, você consegue ver remotamente. Você também conta com GPS integrado, o que quer dizer que agora o Uconnect volta a ofertar no Brasil os ótimos mapas da TomTom, que foram chamados agora de Mapa Inteligente On-Board, porque através dele dá para obter informações de tráfego do trajeto escolhido e também de radares das vias em tempo real. E tudo isso feito com visualização
intuitiva em 2D ou 3D, é realmente muito intuitiva, além de acesso rápido para alteração nas configurações e rotas. E, além disso, uma coisa que eu achei muito legal é que, baseado na autonomia atual do veículo, o sistema calcula a necessidade de abastecer ao longo do trajeto. Então ele já vai mapeando os postos de combustível no caminho e mostrando para você, olha, você tem essa autonomia, então talvez seja bom parar aqui nesse posto de combustível. Essa função ela só está presente em veículos de segmentos superiores ou em carros elétricos. É muito parecido realmente com aquele mecanismo de carro elétrico que vai mostrando, olha, sua bateria está em X nível, você vai precisar parar daqui a pouco para abastecer, para recarregar no caso, né? E você vai encontrar posto de recarga aqui. E além disso, é possível customizar o caminho para novos pontos de interesse ou para os já favoritos, buscando uma via sem pedágio ou trajeto mais curto ou o mais rápido. Então é basicamente como se você tivesse o Waze ali de uma forma nativa na central multimídia do carro. E uma outra vantagem desse novo mapa da plataforma Adventure Intelligence em relação aos navegadores comuns, que são aqueles que a gente usa nos smartphones, conectado na central multimídia, é que você não tem interrupção de serviço quando você perde o sinal. Então, se você está em um túnel, por exemplo, ou se você vai para locais mais remotos em que a conexão é ruim ou que não existe, você não vai perder o GPS. E isso é muito bom para quem faz trilhas com o Jeep. Outra possibilidade é utilizar as assistentes digitais, que é algo exclusivo do Adventure Intelligence. Então, é possível pegar um Amazon Echo, que tem a Alexa, e pedir informações sobre o carro, como combustível, quilometragem, ou efetuar algumas operações remotas, como o acionamento de luzes e buzina, sem nem mesmo você ter que pegar o celular ou o computador. É só você falar Alexa e pedir o que você quer. Também dá para fazer a atualização automática do software e dos mapas, sem a necessidade de ir à concessionária, e acompanhar a localização do veículo, o que pode ajudar o usuário a encontrar onde ele parou o carro ou para saber se alguém da família está em um local seguro. Então, por exemplo, uma mãe e um filho, né? Quando esse filho chega ao destino ou quando ele está retornando para casa, a mãe consegue ver pelo app que esse filho chegou. Dá também para fazer operações remotas. A quilômetros de distância, você entra no aplicativo, ou pelo smartwatch até, ou também até pelo computador, e você consegue travar e destravar as portas, acender os faróis, acionar a buzina. Por motivos de segurança, para esses comandos é necessário inserir um PIN que você define, né, previamente, e daí sim você consegue fazer esse tipo de controle. Um exemplo que a Fiat usou lá na Europa, tá? Que eu estou trazendo aqui. No Brasil é uma outra realidade, mas talvez dê para utilizar em algumas ocasiões, que é, por exemplo, você está lá no escritório e você pediu alguma coisa, né? Pediu, por exemplo, para entregar compras no mercado. Você não precisa, então, pegar o elevador, descer e ir até a garagem. Você pode, pelo app, liberar o carro, né? O porta-malas do carro, por exemplo, e fala para o entregador, olha, o meu carro é X, deixa as compras lá e depois tranca. Lógico, é difícil pensar isso numa realidade como a brasileira, mas, por exemplo, você pode, de repente, pedir para um parente, né? Falar, olha, meu carro está estacionado em tal lugar, pega lá ou deixa lá alguma coisa para mim, eu vou destravar, sem ter que ir encontrar a pessoa, né? Um exemplo que pode acontecer na realidade brasileira. Já do ponto de vista da assistência, a Jeep destaca a chamada de emergência, que já era um serviço disponível em carros da Ford e da Chevrolet. Ela pode ser feita pelo usuário, a pedido dele, ou automaticamente no caso de acidentes graves, em que alguns itens de segurança do veículo, como os airbags, sejam acionados. Então, nesse caso, se não houver resposta por parte do motorista em relação à ligação, a central vai entrar em contato direto com o SAMU, com o Corpo de Bombeiros ou com o serviço de concessionária da rodovia, solicitando o socorro. Tem a assistência mecânica, que permite que o jipeiro entre em contato com o call center e solicite ajuda por algum problema que estiver tendo ali no carro. Tem a assistência de recuperação para roubo e furto, que consiste na ajuda da central para rastrear o veículo. Na sequência, o cliente faz o boletim de ocorrência
E, juntamente com uma empresa parceira, vai ser feita uma análise prévia da situação no local em que o carro foi encontrado e a polícia vai ser acionada. Em função desse serviço, a Jeep disse que algumas das principais seguradoras do mercado, não disse quais, vão oferecer condições especiais, também não disse quais, para quem possuir um veículo Jeep com a plataforma Adventure Intelligence, justamente por conta disso, porque fica muito mais fácil recuperar o carro. E também tem um alerta preventivo de furto, que funciona como um aviso de que o veículo do cliente pode ter sido levado. Se, por exemplo, o alarme disparar, você vai receber uma notificação no seu celular que o seu carro pode estar sendo furtado. E se você confirmar que não está com o carro, a central vai ser acionada automaticamente e o veículo vai começar a ser rastreado. Então, mais uma coisa aí que ajuda a abaixar o preço do seguro. E tem também os alertas que o motorista pode estabelecer por conta própria. Então, você pode configurar lá para quando o carro estiver com outra pessoa, receber alertas sobre a condução do veículo. Por exemplo, quando ultrapassar um limite estabelecido de velocidade. Ou você pode até delimitar um perímetro, né? Então, se o carro passar dessa área, você vai ser notificado. O horário também, olha, tem alguém usando o seu carro em horário X. Então, é bem interessante, por exemplo, para quem participa de aplicativos de car sharing, né? Que você consegue alugar o carro, sei lá, por um dia. Você pode combinar com a pessoa, falar, olha, você vai ir aonde, né? Você vai ficar com o carro até que horário e tal. Você entra lá no seu app e já deixa avisado. Então, se a pessoa passar de velocidade, passar do horário estabelecido, você vai receber a notificação. E uma coisa que eu achei muito boa é que existe o Valet Mode, que bloqueia algumas funções do carro que não vão ser necessárias para que o manobrista possa apenas estacionar o veículo no lugar adequado. A Jeep não especificou quais são, né, essas funções que são bloqueadas, mas eu achei bastante interessante. E por fim, em termos de entretenimento, a gente tem o 4G Wi-Fi Hotspot, que vai funcionar do seguinte modo, né? Esse Wi-Fi Hotspot, para quem não sabe, é aquele serviço em que você pode usar a internet do carro, né? Você faz um roteador e as pessoas podem conectar a internet do carro, então não vão gastar o 4G do celular delas. Nesse caso aqui, como que vai funcionar? Primeiro, o dono do carro faz um cadastro com a TIM. Depois, ele vai escolher o plano que ele deseja. E, por fim, ele já pode utilizar o serviço conectando até 8 dispositivos por carro. Todos os carros equipados com o pacote Adventure Intelligence vão trazer o chip da TIM e eles podem usufruir dessa função. Mas, atenção, o Wi-Fi Hotspot é pago a partir do segundo mês de uso, via cartão de crédito. Então você vai ter um período de 1 mês para degustar o serviço, para conhecer, e depois disso vai ter que começar a pagar. A TIM oferece 3 planos para os clientes da Jeep. O Basic, de 5 GB, com um audiobook, por R$30 mensais. O Standard, de 10 GB, que traz o audiobook e a assinatura no plano Lite do Olá Podcasts, além de Waze, sem descontar da franquia, por R$50 mensais. E o Premium, que traz 40 GB e conta com as mesmas regalias aí desse anterior, além de Cartoon Network, por R$100 mensais. E já que a gente não está falando de coisa boa, o Adventure Intelligence também vai ser pago, embora ele vai ter ainda um período de testes maior. O usuário vai poder usufruir do pacote completo, com todos esses serviços que eu falei, com exceção do Wi-Fi Hotspot, pelo período de 1 ano. Após esse prazo, ele vai ter que escolher um plano para assinar os serviços com um pagamento mensal ou anual, de acordo com o pacote escolhido. A Jeep ainda não divulgou quais vão ser esses preços e ela apenas se limitou a dizer que eles serão comunicados posteriormente. Esse foi um dos erros da novidade, porque na Europa a plataforma tem a maior parte dos seus serviços sem cobrança extra. Por lá, a Jeep apostou no nome Uconnect para batizar o serviço, chamando-o de Uconnect Services. E durante o período de 3 a 5 anos, só é preciso optar
por pacotes extras, caso você queira mesmo o Wi-Fi hotspot ou a assistência a roubo e furto. Então você tem um período que varia de marca para marca, tá? Entre Fiat e Jeep, mas para Jeep você tem ali, para a maioria dos serviços, a opção de ativar em 10 anos de uso, e a partir da ativação você tem de 3 a 5 anos para usar de graça. Não consegui encontrar informação do que acontece depois desses 3 a 5 anos, se você pode comprar o pacote ou se ele para de funcionar. Não está muito claro ali nos regulamentos que eu fui pesquisar do serviço na Europa. No Brasil, menos ainda, porque ainda está tudo no começo, e a única coisa é isso: depois do primeiro ano você vai ter que começar a pagar por toda essa plataforma. Considerando que o Adventure Intelligence é um opcional na maior parte das versões, pelo menos na linha Renegade, né, que apenas a série especial 80 anos traz de série essa plataforma, aliás, um opcional cujo preço pode variar de R$ 1.500 nas versões Flex a R$ 2.500 na versão Moab Diesel. Não tiro a razão daqueles que acharem um pouco revoltante o fato de você ainda ter que pagar pelo serviço depois de um ano. Esse é o padrão das outras marcas. A Jeep não está fazendo nada abusivo, nada fora do comum, mas se ela quisesse realmente se diferenciar, eu acho que seria interessante ofertar o serviço sem custos adicionais, pelo menos como é na Europa, por esse período aí de 3 a 5 anos, ou durante a garantia do carro, né? Mas vamos acompanhar e ver quais que vão ser os planos e os valores no futuro. Vale dizer que na Europa também existe o Mopar Connect. Assim, caso você não adquira o opcional de fábrica, você pode instalar esse acessório que tem funções similares, mas nem todos os serviços que eu falei estão disponíveis. Por enquanto, a Stellantis não divulgou se esse acessório vai ser vendido no Brasil no futuro. Para concluir esse ponto, o lançamento do Adventure Intelligence no Renegade, para mim, faz todo sentido, porque é um modelo que conversa bem com o público jovem, vai plantar no SUV compacto uma imagem de descolado, de carro do futuro, reforçando aí esse seu posicionamento. E com a briga interna que vai vir aí no segundo semestre, eu acho que isso é muito importante para deixar claro o papel de cada competidor da Stellantis. Porém, vamos ao próximo comentário, que também é sobre o Renegade, né, sobre a ausência de motor turbo. Essa matéria do Motor 1 estava falando por que o Renegade não ganhou o motor turbo agora, né, dizendo que por conta de razões econômicas tal, ficaria para o futuro. E daí o Leandro disse assim: a conta não fecha e terá um 1.8 nas versões mais básicas, citando um trecho do texto. E daí ele pergunta: como a Volkswagen fecha a conta do T-Cross então? Só tem T-Cross turbo. Ela perde dinheiro vendendo? Muitos esperavam a chegada do motor turbo ao Renegade, mas eu sinceramente não entendi por quê, porque esse lançamento não estava previsto para agora. Mesmo assim, virou munição para os haters, como a gente viu aí, é claro, né? E embora eu entenda o lado da Stellantis, eu também entendo a frustração. Mas, respondendo ao Leandro, eu acho que vale dizer para ele dar uma olhada nos preços de tabela, porque o Jeep Renegade tem a sua versão mais em conta partindo de R$ 92.984, enquanto o T-Cross parte de R$ 102.570, ou seja, praticamente 10 mil de diferença. O Renegade possui um acabamento de categoria superior, mesmo nessa versão de entrada, enquanto o T-Cross não deve nada ao Gol, mas ele traz mais equipamentos de segurança, é verdade, reconheço aqui. Outro fator que pode ajudar a entender a afirmação do Motor 1 é que o Renegade não deriva de um carro de passeio, logo ele não tem peças em comum com um carro de segmento inferior, e ele adota recursos de engenharia, como suspensão independente, que são próprios. Além disso, o T-Cross utiliza o motor 1.0 TSI nessa versão, e não o 1.4 TSI. Essa ressalva é importante, porque tudo indica que a Stellantis vai optar por utilizar o motor 1.3 turbo no Renegade, como uma maneira até de diferenciá-lo do SUV da Fiat. Logo, mais um motivo que explica o fato de a conta não fechar. Cala sua boca! Para mim, a ausência do motor turbo no Renegade, por hora, também é explicada pela estratégia do grupo, e há 3 possibilidades para entender por que o SUV menor da Jeep ainda não recebeu a novidade. Possibilidade 1.
O Renegade está indo bem nas vendas e encarecê-lo agora, enquanto o SUV da Fiat ainda não existe para ocupar essa faixa onde estão as versões de entrada do Renegade, poderia ser um tiro no pé. No futuro, a Jeep pode se dar ao luxo de matar eventuais versões de entrada do Renegade, desde que o SUV da Fiat seja bem aceito, e trabalhar apenas aí com motores turbo. Mas é provável que enquanto isso não ocorra, o Renegade continue apostando em uma versão o mais acessível possível. Por isso, o uso do motor 1.8 e torque. Possibilidade 2. O Renegade também vai ganhar o motor 1.0 turbo, que ainda não está em produção. Logo, não teria como fazer o lançamento agora. Possibilidade 3. A demanda pelos novos motores Firefly Turbo será alta no Compass e na Toro, que são modelos mais lucrativos para o grupo. Logo, não faria sentido sacrificar a produção, ofertando no Renegade, nas versões mais em conta. Essas possibilidades não se excluem, inclusive pode ser um misto de tudo isso, e nada disso quer dizer que a Jeep não vai colocar um motor turbo no Renegade. A questão aqui é quando isso vai ocorrer, especialmente considerando que a marca vai ganhar o fogo amigo da Fiat. A meu ver, eu acho que faz sentido esperar para ver qual que vai ser essa reação do mercado ao SUV italiano e só então mexer no Renegade. Afinal, se ele não está sofrendo até agora, não há nada que possa mudar esse cenário no horizonte, a não ser a novidade da Fiat. Não tem nenhum grande lançamento programado que possa vir a derrubar as vendas do Renegade. Então, desse modo, eu acho que o motor turbo é um coringa para quando for realmente necessário. E vamos combinar, quem pede tanto esse motor turbo no Renegade é a gente que gosta de carro. Ou os haters que não conseguem lidar com o fato de a Jeep vender tanto com motor e torque. Isso é uma prova de que o consumidor em geral aceita bem essa motorização. E agora vamos falar então das novidades do Compass. O Cristiano Arruda deixou um comentário lá em um outro post do Motor 1 sobre o Compass, que eu vou deixar linkado lá nas referências do episódio, dizendo o seguinte: muita diferença de preço para um Renegade. O que esse carro possui de grande é as rodas. Isso engana as pessoas. Olha, o Compass atual, sem as novidades, utiliza motor 2.0 nas versões de entrada. O Renegade usa o motor 1.8. O Compass tem acabamento mais caprichado e mais equipamentos de segurança. Além disso, só o Compass pode ser equipado com tecnologias semi-autônomas, e ele também tem porta-malas com mais de 400 litros e maior espaço interno. Logo, há boas diferenças aí para o Renegade, tá? Mas, se ainda assim o hater se incomoda tanto, imagina agora com as novidades que o Compass vai receber, né? Eu desconfio que o fato de a pré-venda de 1.000 unidades ter se esgotado em 48 horas, praticamente atendendo só quem já era consumidor da marca, deve incomodar ainda mais. Fazer deboche é mole, ficar de risinho, de indiretinha. Quero ver ter peito pra falar comigo. Mas vamos lá. Eu já havia comentado aqui no episódio 21 as novidades que o Compass receberia, e praticamente tudo se confirmou, então eu não vou repetir. Inclusive o lançamento por etapas, o que é uma estratégia esperta da Jeep. No entanto, eu devo dizer que eu esperava que pelo menos todas as versões fossem reveladas. Mas não, a marca mostrou apenas a série especial 80 anos e depois abriu a pré-venda de algumas outras versões, mas sem revelar todos os detalhes desse lançamento, que devem ficar mesmo para o mês de maio. A surpresa maior ficou pelo fato de as versões diesel não terem sido comentadas, e isso eu achei um grande acerto, porque vai manter o Compass em evidência durante a chegada do Taos, que vem sendo apresentado aí há zilhões de meses e até agora nada. Aliás, vamos ao próximo comentário. O Mike Milankovic disse: o Taos tem melhor custo-benefício. Olha, eu achei esse comentário muito curioso, né? Porque como é que você diz que o Taos tem melhor custo-benefício, sendo que ele não foi lançado, né? Até agora ele não foi lançado. A Volkswagen parece até ter medo de colocar esse carro no mercado, porque eu já perdi as contas de quantas vezes ele foi pré-apresentado. E as vendas do Compass, enquanto isso, só crescem. Aliás, o pico de vendas do Compass foi atingido em 2020, quando natural seria que as vendas, né, já estivessem em queda, porque o produto já está aí no meio do seu ciclo de vida.
Mas não, a soberania continua forte e o Compass contra-ataca com um motor mais moderno, mais forte, para calar a boca dos mimimeiros de plantão. Eu já vi gente até mudando o discurso, dizendo que o que importa não são mais os números, não é mais a potência, o torque do motor, mas sim a plataforma. Gente. Tô vendo, tô acompanhando aqui, né? Se essa defensiva já começou antes mesmo do lançamento do Taos, eu quero só ver quando eles virem o Compass Diesel sendo lançado e fazendo toda a diferença. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E para encerrar a questão de custo-benefício, eu só queria dizer que o Compass 2022 vai chegar com preços muito competitivos em relação aos da linha 2021. Eu peguei aqui os preços para o estado de São Paulo, tá? Que tem uma diferença aí por conta de imposto. O Sport, por exemplo, passou de 138.320 na linha atual 2021-2021 para 144.647 na linha 2021-2022. Já o Longitude passou de 153.576 para 160.146 e o Limited de 175.953 para 182.878. Foi o maior aumento. Considerando o ganho tecnológico no motor, o ganho de equipamentos que vai existir também, e uma linha para outra, além do cenário em que a gente vive, com aumentos constantes, eu acho que o estrago poderia ser muito pior do que foi. E isso tudo só mostra que a Jeep não tá para brincadeira. O Compass ganhou um painel sofisticado, vai trazer um acabamento aí que já era muito bom, e com esse update vai com certeza superar mais uma vez a concorrência. Nenhum outro do segmento vai se igualar a ele nesse quesito. Vai ter toda a tecnologia disponível na concorrência, com a adição de novas centrais multimídia, novas telas, novos tamanhos de tela. Vai ter a plataforma Adventure Intelligence e o melhor motor TurboFlex da categoria em todos os sentidos. Então, sinceramente, eu também ficaria na defensiva se eu fosse fanboy da Volks. Já o Saul disse, foi assim curto e grosso, né? Ele disse o seguinte: matou o diesel. Olha, Saul, eu não acho, tá? Não acho que foi o diesel que foi morto. Eu acho que é o diesel que vai fazer a diferença e vai continuar enterrando os concorrentes. Primeiro, pela sábia estratégia da Jeep, como eu falei. De fato, o Compass não precisa de uma versão diesel para vender horrores, ainda mais com o novo motor turbo, que deve sim aumentar a participação das versões Flex e angariar consumidores que não gostavam do antigo 2.0 Flex, ou seja, eles vai provavelmente sim pegar uma parcela dos compradores de diesel e vai também trazer consumidores novos que não olhavam para o Compass Flex porque não gostavam do motor 2.0 Flex. Mas, tem um mas muito importante aí, as versões diesel têm, e eu acho que elas sempre terão, um público fiel. Então, enquanto o Taos não chega, a Jeep mantém o território com o que ela já tem ali, ataca a chegada do Corolla Cross com o novo motor Turbo Flex, e quando o Taos estiver chegando, ela vai poder abafar o lançamento do Volkswagen com as novidades no motor diesel e complementar também as vendas do Compass. E eu vou explicar o raciocínio. A meu ver, eu acho que tem 3 tipos de consumidores quando a gente fala de SUV. Aquele que compra o carro porque ele é maior, porque ele é mais alto, porque ele passa maior status, porque ele dá uma talvez falsa sensação de robustez, mas ele anda na cidade. E ele não liga para a capacidade off-road, ele liga para design, para equipamento, para tecnologia, etc. Tem o que precisa, sim, da capacidade 4x4, porque ele gosta de fazer trilhas, ou porque ele anda em terrenos acidentados, porque ele é fã da Jeep, etc. E tem o terceiro, que é o intermediário, ou seja, ele anda a maior parte do tempo no asfalto, mas ele tem ali um sítio para onde ele vai no fim de semana e passa em uma estrada de terra um pouco mais suave, ou ele faz uma trilha leve de vez em quando em alguma viagem e tal, porque ele gosta de viajar e acaba passando nessas coisas.
mas ele anda majoritariamente na cidade. E a realidade é a seguinte: Taos e Corolla Cross só conseguem atender o primeiro tipo de público. Talvez ali um pouco dependendo do terceiro, desse intermediário. Mas a questão é que o segundo tipo, aquele que precisa da tração 4x4 ou que pega a estrada de terra um pouco mais acidentada, ele é praticamente exclusivo da Jeep. E é ele que vai consumir as versões a diesel. Sem contar que o brasileiro tem um fetiche, né, com o diesel. Não só pelo status, né, porque é um motor geralmente utilizado em carros mais caros, em picaponas, tal, então isso traz um status, mas também pela economia que representa. E ele é um motor econômico com uma alta autonomia, o que é diferente da gasolina, por exemplo. É uma coisa que faz a diferença em um país continental como o nosso e com muitas áreas com infraestrutura precária. Tudo isso por um valor inferior a abastecer o carro com gasolina e com uma robustez maior. Então, isso, meus queridos haters, apenas o Compass vai continuar oferecendo. E por fim, eu termino com uma decepção genuína, que foi a falta de mais informações sobre o novo SUV de 7 lugares. A Stellantis sabe como ninguém atiçar a nossa curiosidade e infelizmente ela só divulgou alguns enigmas ali, 2 letras do nome, ER. Então poderia ser Commander, poderia ser Pernambuco, Wagoneer. Eu abri uma caixa de diálogo lá no Instagram e essas foram algumas das opções que eu recebi. Então façam aí as suas apostas, eu fiquei muito curioso para saber qual que vai ser esse nome. Não que isso seja um erro da marca, né, essa decepção, porque muito pelo contrário, né, essa decepção mostra que ela acertou aí e já está gerando conversa a respeito do modelo, gerando toda uma expectativa. Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, deixe uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts, isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3,5. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.